Sócio Rural. Oferecimento Deagro, fruto da terra. Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Sócio Rural, né? O Sócio Rural na 7ª temporada com o tema eleições. O Sócio Rural, né, hoje recebe Paula Granato do PV, né, para falar pra gente, né, propostas, mostrar seu plano de governo, né, e também responder algumas perguntas meio, né, calientes, vamos dizer assim, para aquecer cada vez mais essa eleição. Gostaria muito de agradecer a Deagro, que é a patrocinadora oficial do nosso canal, né, Deagro que está há mais de 30 anos fortalecendo as altas produções aqui do Sudoeste Paulista, né, agradecer também o Borrachão Suprimentos Industriais, né, que também está com a gente aí, né, industriais e agrícolas, está com a gente aí há bastante tempo apoiando o nosso canal, né, Luiz Hermílio de Moraes, que é da Fazenda Alegria dos Pinhais, criador de cavalo puro sangue lusitano, e Rio Branco Gás, né, que entrega em toda a cidade de Itapetininga. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo. Paula Granato, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela iniciativa, parabéns, muito interessante esse bate-papo, né, essa oportunidade também de conversar mais sobre esse assunto tão importante que é a nossa cidade. Bacana. Bom, vamos começar com a mesma pergunta que a gente fez para todos os outros candidatos, que é, né, vamos conhecer melhor, né, o candidato para saber quem é você, assim, antes de ser, né, a Paula candidata a Itapetininga, né? Então, quem é você, Paula Granato? Eu sou professora, eu começo me identificando como professora porque faz 14 anos que eu dou aula na FATEC, no curso de Comércio Exterior. Eu dou aula de política comercial externa, geopolítica, também dou aula de projetos em comércio exterior e negócios internacionais. E agora também comecei no curso de análise de sistemas, dou aula de sociedade e tecnologia. Então, como que foi tudo isso, né? Vamos voltar um pouquinho para trás para contar como é que eu cheguei, né, nesse momento, né, até a FATEC. Eu estudei Relações Internacionais na PUC de São Paulo, pensando bastante, eu fiz intercâmbio quando eu era adolescente, né, ali no final do terceiro do ensino médio, né, ia falar terceiro colegial, já entrega a idade, né, mas no final do ensino médio, então eu fui fazer um intercâmbio e morei, um intercâmbio pelo Rotary, e morei 1 ano na Dinamarca. Que bacana. E isso é interessante, foi interessante para a minha vida, porque é um jeito da gente se conhecer melhor. Pode parecer estranho, né, você ir para outro país e se conhecer, mas é como se a gente desse um passo para trás e olhasse para o que é nosso, né, para nossa cidade, para o nosso país, e fazer essa comparação. Então, e o modelo de sociedade na Dinamarca, para mim, eu achei muito interessante, como as pessoas são solidárias, como as pessoas se responsabilizam pelo conjunto. Então, foi interessante que o dia que eu cheguei lá, a gente foi no supermercado, e a pessoa que me recebeu comparou, pegou 2 queijos na mão e falou, olha, qual você compraria, né? E daí eu falei, não sei, né? Tô chegando aqui agora. E ela falou, olha, esse queijo é da Nestlé. E esse outro queijo aqui é feito numa cooperativa local, que eu conheço quem faz, sei que eles fazem respeitando as normas ambientais, sei que eles fazem com o maior carinho. Uhum. Eu falei, uau! Né? Já era uma coisa que naquele momento, né, quase 30 anos atrás, a idade já foi, 30 anos atrás, naquele momento... Eu falei, nunca tinham conversado com a gente na escola, por exemplo, sobre consumo consciente, né? Sobre o quanto a gente tem responsabilidade pelas coisas que a gente consome, pela forma como a gente incentiva quem produz bem, né? Quem produz perto da gente. Então, e sempre eram exemplos nesse sentido da solidariedade de, olha, eu faço parte do conjunto. Não, eles eram, assim, de certa forma, individualistas, mas, ao mesmo tempo, responsáveis pelo que, eu sei que a minha ação tem impacto no todo. E isso foi uma coisa que foi muito forte para mim. E também aquele modelo de sociedade muito igual, né? Muito igualitário, muito parecidos, assim, em termos de oportunidades para todos, né? A qualidade das aulas, das escolas, o quanto os alunos eram incentivados em matérias muito variadas. Aqui a gente tinha, né, português, matemática, história e geografia, lá eles tinham filme e TV, tinham oportunidades, né, muito diferentes. E outra coisa que me chamou a atenção lá, tinha um dia da solidariedade. Então, um dia que todo mundo parava, crianças desde os 10 anos de idade paravam e trabalhavam,
onde eles conseguissem um emprego, alguns foram cortar árvore, outros foram, né, um trabalho de um dia, e esse dinheiro que eles juntaram nesse dia de trabalho, eles mandavam para um país específico. No ano que eu estava lá, era para Moçambique. Então, Olha quer aqui. dizer, nós estamos bem aqui na Dinamarca, mas a gente sabe que o mundo não está tão bem assim, vamos ajudar. Então, eu achei muito, isso me marcou bastante, porque foi um exemplo de vida, né, e de sociedade que era um pouco diferente do que a gente vivia aqui, né, que a gente parecia não se importar tanto com o conjunto como eles. Então, isso me marcou bastante, e aí eu fui estudar primeiro ciências sociais, porque até ali eu ia estudar direito, né, porque meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos tinham feito direito. Aí eu falei, mas eu queria entender melhor a sociedade, então eu fui estudar ciências sociais. Eu falei, mas ainda não é isso, eu quero estudar então como que é essa estrutura do mundo mesmo, então eu fui estudar relações internacionais. E aí acabei em relações internacionais e ainda faltava a parte social das relações internacionais. Sim. Como é que eu vou fazer para entender esse mundo e fazer essa compensação, digamos, né, essa questão social, como é que eu contribuo para deixar o mundo um pouco mais justo nesse sentido, como que os meus conhecimentos podem ajudar. E aí eu achei um mestrado em desenvolvimento e cooperação internacional. O desenvolvimento, então, é essa ideia, né, de como que a cidade sai de um certo patamar de qualidade de vida e vai para uma qualidade de vida melhor, mais alta. Que a gente às vezes ainda usa a expressão, né, terceiro mundo, primeiro mundo. Eu não gosto dessa expressão, já passou, né, mas é essa ideia de uma qualidade de vida mais difícil, mais complicada, menos segurança em todos os sentidos, para um lugar em que você tem, né, uma qualidade de vida, que você tem menos preocupações na vida, né, mais qualidade em vários sentidos. Então esse mestrado em desenvolvimento foi muito legal. E cooperação internacional, ou seja, essa ideia de que os países ajudam países de menor nível de desenvolvimento, eles dão dinheiro. Então, como é que a gente capta esse dinheiro? Né? Que é a ideia dos projetos. Então, a gente fez uma educação intensiva em como captar dinheiro, recursos de projetos em geral, né? Como fazer um projeto do começo ao fim, né? Então, elaborar, olhar para o problema, né? Conversar então com as pessoas, onde está o problema, quais são as causas desse problema, quais são as consequências desse problema e trabalhar em torno dele para desenvolver um projeto. Então, o mestrado foi bastante em cima disso. E aí depois eu fui morar na Colômbia, fiquei 4 anos morando lá justamente por causa da ideia da cooperação internacional, né, de captar recursos de cooperação internacional, e na Colômbia tinha muitas ONGs trabalhando, era a época do Plano Colômbia, que os Estados Unidos mandavam dinheiro para projetos sociais na Colômbia. Então, aí eu fui para lá, fiquei 4 anos, e vim para Itapetininga depois, acabou o meu contrato, eu trabalhava numa ONG que trabalhava justamente nesse desenvolvimento alternativo, sustentável, e aí vim para Itapetininga e falei, não, eu quero, na minha cidade, fazer projetos de cooperação internacional. Eu vou conseguir captar recursos e aí transformar a realidade ali, né, de quem precisa, por exemplo, melhorar a moradia, e tinha vários planos, cheguei muito empolgada aqui. E descobri que tudo passa pela prefeitura. Para eu fazer qualquer projeto, qualquer organização internacional, trazer para cá, qualquer parceria, tem que ter a prefeitura, ela tem que embarcar na ideia, né? Tem que estar disposta a fazer. E o que eu conversava com as pessoas e via? Projeto internacional, mas para quê? Não, isso não dá certo. Isso não dá. Não, política não é assim, minha filha, deixe quieto. É muito complicado. Eu falava, gente, não é possível. Então eu quero ser prefeita. Porque se for assim, né, vamos tentar achar um caminho para a gente poder organizar. Você enxergar que muitas coisas podem acontecer e aí você esbarrar sempre com era muito frustrante para mim. Falei, poxa, vamos, né? Mas eu comecei a dar aula na FATEC. Então, não era o meu objetivo de vida ser professora. Isso, a FATEC de Itapetininga? FATEC de Itapetininga. E comecei porque eles estavam precisando de professor de espanhol. Como eu tinha morado muito tempo na Colômbia, então eu comecei a dar aula de espanhol. Era o técnico, tecnologia em gestão de negócios, de informática para gestão de negócios. Era na época que depois mudou para ADS. E aí foi muito interessante, mas quando que eu me empolguei realmente? Quando eu comecei a dar aula de política comercial externa, né, que era a minha área, então, de relações internacionais,
e ter a oportunidade de conversar com os alunos sobre política, claro, política comercial, como que o Brasil faz, né, o comércio com outros países, como é que o governo, né, nacional organiza o nosso comércio exterior, mas passa necessariamente pela política. E ano após ano, né, vendo que as pessoas têm horror à política. Né? Como é possível que a gente ache que a política é uma coisa suja, é uma coisa ruim, distante da nossa realidade, que só tem sujeira, mas a gente pode viver sem política? É impossível, né? Precisa de alguém representando a gente, organizando o espaço que é público. Eu falava, a gente não é possível, né? A gente tem que criar outra visão de política, a gente tem que ver que a política se faz todos os dias, né? Se faz com participação com os meus vizinhos, com a minha rua, se eu opino o que eu quero na minha rua, né? Se eu me junto com os vizinhos para falar que a gente tem que fazer alguma coisa diferente, isso é política. Então ela tem que acontecer todos os dias, né? Não é só o dia, vou lá votar e seja o que Deus quiser. Escolho alguém lá e que seja o menos pior. Que tristeza que seja assim. Às vezes a percepção mas é o meu voto só, quantos milhares e milhares e centenas de milhares de votos precisam para alguma coisa mudar, então eu vou fazer assim. Só que muitos pensando dessa mesma maneira, eles elegem muitas vezes pessoas que não conseguem tomar a decisão, não têm a percepção, né? E assim, quando que veio, puxa vida, eu preciso ser prefeita, mas tem que ser nessa eleição agora, 2024. Pois é, aí é que, né, como é que eu cheguei nisso, né? Fiquei então 14 anos nesse papo na FATEC, construindo, eu acho que moldando muito no sentido, né, da gente aprendendo muito com os alunos, né, conversando com eles a respeito disso, isso que você falou, né, a pessoa se sente insignificante, assim, isso. Que opinião tenho eu, que diferença vai fazer? E trabalhando em sala de aula, isso é um trabalho muito forte, né? Como é que eu faço as pessoas reconhecerem que o talento delas é que faz a diferença. Porque a riqueza de um país é a soma de muitos talentos, de muitos conhecimentos, da história de vida de cada um, da forma de pensar de cada um, das histórias, e como que a gente vai moldando tudo isso junto, né? Então, e como é que eu cheguei nesse momento, né? Foi um convite. Legal. Um convite, né? O presidente do PT, que é o Fuad, falou, Paula, mas você não gostaria de ser prefeita? Eu falei, claro, sempre quis. Aí ele assustou. Porque ele falou, é verdade? Porque normalmente a pessoa fala, tá louco? E eu falei, não, é uma vontade que eu tenho muito grande. E ele, então vamos. Então, foi assim, claro que eu não imaginava o tamanho da empreitada. Imaginava, claro, né? Mas eu pensava muito mais em como que eu organizaria a prefeitura do que como que eu organizaria uma campanha, né? De como fazer esse caminho, né, até a prefeitura. Mas está sendo muito interessante. Então, o momento 2024 foi bastante essa ideia de, poxa, a gente tem que se posicionar, né? A gente não pode fugir da política, é algo que não é fácil mesmo, né? Se a gente for pensar individualmente, eu comigo, claro que é muito mais fácil eu ficar, né, cuidando das minhas aulas, que é alguma coisa que eu já tenho prática em fazer, que eu gosto muito, que é onde eu me encontro mesmo, que eu sou feliz ali, doutorado que eu estou fazendo também. Então, se for pensar individualmente, poxa, não vou fazer isso jamais, né? Mas pensando nesse propósito, né? Nessa ideia de coletivo, de quanto a gente pode juntar pessoas que acreditam na mesma coisa e contribuir para a cidade ser diferente, eu falo, vamos, a gente tem que representar, né, algo diferente, ideias novas, e principalmente essa ideia de que todo mundo tem que participar da política, né? Legal. E assim, que nem você falou, né, um convite sendo, né, de um partido do PT, por exemplo. Vamos citar isso daí como... você acredita em... Qual viés que você consegue navegar sobre isso daí? Uma boa aceitação? Como que você pensa sobre essa polarização, né? Que existe essa polarização, né? Bolsonarista, petista e tudo mais. Só pra gente entender a linhagem que seguiria a sua campanha, até mesmo a sua eleição. Com relação aos partidos, essa é outra coisa, né? A ideia de aproximar as pessoas da política, quando a gente fica com essa ideia de esquerda e direita, então eu preciso voltar lá para a Revolução Francesa para falar de esquerda e direita, porque é um momento muito específico, o século XVIII, em que começam a falar disso. Então, assim, o nosso pensamento vem muito da Europa, né? Muito colonial, e nesse sentido a colônia, né, era dividir para conquistar.
né? Então, no caso da esquerda e direita lá, como que surge, né, essa expressão? A direita, quem estava à direita do rei, né, eram os nobres, aqueles que moravam lá em Versalhes e que queriam manter os privilégios. Eles tinham todos os privilégios, toda a lei estava do lado deles, e todo o resto só tinha, né, deveres e não tinha direitos. Então, quem estava à esquerda do rei era quem procurava que as coisas fossem diferentes, né? Quem estava à direita queriam manter as coisas iguais e mais poder para quem tem poder, à custa dos demais, finalmente, né? Então, a ideia de esquerda e direita acaba sendo essa. Se a gente for tentar identificar pautas, né, por exemplo, nos Estados Unidos, a direita nos Estados Unidos procura um protecionismo no comércio internacional, por exemplo, ou seja, eu vou colocar barreiras aqui e vou ficar protegido. A direita no Brasil, ao contrário, é o liberalismo. Não, vamos deixar o comércio aberto, quanto mais melhor. Então, muitas vezes, o que é, né, que cada lado defende? Depende do lugar, depende dos interesses de alguns específicos, né? Então, para a gente aproximar as pessoas da política, o que eu acho mais interessante? A gente propor, e eu peço para a gente esquecer um pouco esse lado, esquerda e direita. Porque a gente tem coisas que a gente precisa, né? Se a gente está pensando numa política local, vamos pensar no mais local possível. O buraco na minha rua. O meu vizinho, eu sou de esquerda e meu vizinho é de direita. Tá, os dois querem buraco tapado. Os dois querem uma solução para aquela questão específica. Todo mundo quer uma cidade segura, uma cidade bonita, uma comida na mesa, né, uma educação de qualidade. Então, por que a gente vai ficar nessa disputa, né, se agarrando a lados específicos, sendo que a gente tem tanta coisa em comum, né, tanta coisa que a gente pode trabalhar, que a gente pode tratar. Então, eu acredito nessa ideia e me identifico, claro, com essas ideias também de que a gente precisa cuidar das pessoas, né? As pessoas têm que estar no centro. Então, se as pessoas estão no centro, é isso que é importante, né? As pessoas, o cidadão, criar cidadania, né? Todo mundo participar como cidadão realmente, né? Da sua política. Bacana. De todo o plano de governo aqui, todos os candidatos que passaram para a gente, eu percebi que o seu é dividido por eixos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre por que essa divisão por eixos e né, falasse um pouco mais sobre o seu plano de governo mesmo, assim, qual que seria a fase fundamental. Itapetininga hoje, ela é né, tem uma expansão territorial absurdamente grande, né? Então, assim, tem bairros muito distantes do centro, então, assim, para fazer uma gestão, geralmente você vai ter essa dificuldade mesmo, né? Com certeza, assim que você assumir a prefeitura e tudo mais, de gerir esses bairros distantes, porque tá distante mesmo, né? Geograficamente, você não consegue estar em dois lugares. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu plano de governo, sobre como que você teria essa visão, né, de uma cidade pequena, de certa forma, mas com uma expansão territorial gigante. Muito grande, né? Terceiro município do estado, e, né, muito grande mesmo. Então, obrigada pela oportunidade de falar sobre o plano de governo, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? A gente vai criando com muito carinho. Então, são 3 eixos, né? Primeiro, o eixo dos direitos básicos. Então, se o cidadão está no centro, a gente tem que atender o que é mínimo, digamos, né? Então, alimentação, todos têm que estar alimentados. A gente ter 20 mil famílias, né, em situação de insegurança alimentar, isso, poxa, não é aceitável, né? Num município que não é pobre, né? Que é muito pelo contrário, que é produtor de alimentos. Então, isso precisa ser corrigido. A questão da moradia, muitas pessoas com moradia inadequada, e tem programas para a gente fazer, para trabalhar com parcerias para isso mudar, né? Então, a parte dos direitos básicos é fundamental. Pensando aqui, que mais que tinha a educação, né, como um direito básico fundamental. Eu sendo professora, mas também pensando nessa ideia do desenvolvimento, não tem nenhum lugar que passou de um determinado nível de qualidade de vida e subiu sem passar por uma educação excelente, né? Educação tem que ser excelente, porque se a gente não trabalha essa capacidade das crianças, principalmente, e depois também, claro, dos jovens, de todo mundo que estuda, a gente perde a oportunidade de construir esses talentos que eu estou dizendo que formam a riqueza do país, né? Então, ou da cidade, do país, e assim por diante. Então, assim, a educação ela tem que ser prioridade. Começando pela creche. E a gente vê muitas pessoas que não conseguem trabalhar
porque não conseguem, não tem horário, ou não tem vaga na creche, ou a creche acaba num horário que não atende o horário de trabalho das pessoas. Então, isso é muito importante, né? A creche com horário estendido, das 7 às 7, precisa acontecer. As escolas, elas precisam ter um modelo que as crianças sejam ensinadas ou trabalhadas com a cidadania, né? Fazer perguntas sobre o seu bairro, sobre a sua cidade. Então, olhar em volta, vamos caminhar no nosso bairro e olhar quais são as árvores que tem aqui, por que elas estão aqui, elas estão adequadas aqui, ou, por exemplo, lixo. Tem lixo no meu quarteirão? Como é que a gente faz para fazer diferente? E aí ter a aula de matemática, de português em torno do lixo, digamos, em torno do lixo no sentido desse problema. Do tema, né? Né? A ideia, a aprendizagem baseada em problemas. Né? A gente pega esse tema e vamos trabalhar tudo em volta disso, fazer os cálculos aqui. Então, isso estimula, conecta com a realidade. Então, várias propostas nesse sentido de criar cidadãos, né? O projeto que é muito legal, que já teve em várias escolas, que não sei, infelizmente, como está agora, que é dos vereadores mirins, né? Vereadores e prefeito legal. Mirim, para saber o que faz um vereador e ter essa noção já da política, do quanto gera um certo pertencimento, né? Tipo, puxa vida, eu quero cuidar disso daqui, né? Eu sou pequeno, eu não tenho muita visão sobre as coisas, mas eu estou evoluindo e eu também posso ajudar a tomar decisões, né? As coisas acontecem, dá aquela sensação de pertencimento que ajuda bastante a evolução, né? Perfeito, essa ideia, isso, pertencimento mesmo, essa coisa de isso é meu, né? É de todos, porque a gente tem um pouco essa coisa do que é público não é de ninguém, e é o contrário, né? É mais meu porque é de todos, né? Ou seja, eu tenho que cuidar melhor ainda, porque eu tenho responsabilidade por esse conjunto, né? Então, a educação, a gente tem planos nesse sentido, né? De conectar com a realidade e trazer as faculdades para dentro da prefeitura. Como assim? Muitas vezes, né, todo mundo que termina a faculdade tem que fazer o seu trabalho de graduação ali, o trabalho de conclusão do curso. E muitas vezes o aluno ainda não sabe exatamente o que fazer, quer contribuir, mas não sabe como integrar. Então, a ideia seria a prefeitura disponibilizar e trabalhar junto com os alunos para eles desenvolverem pesquisas na área que a cidade precisa, né? Tanto a cidade, né, Itapetininga, como dentro da prefeitura, as questões que aparecem, mas também as empresas. Né? Então, empresas poderem vir, por exemplo, já tocando na questão do agro, né? Então, como um pequeno produtor pode agregar valor à sua produção de frutas? O pessoal do agronegócio, né, que estuda agronegócio na FATEC, está aí para isso, né, para refletir sobre esse assunto. Então, trazer conhecimentos de várias matérias, várias áreas, com a coordenação de professor, para ajudar nisso, fazer sempre, criar essa parceria. Porque muitas vezes os alunos não têm acesso aos dados, né, de uma empresa, e às vezes nem da prefeitura, que deveria ser direito deles, né? Então, uma coisa mais transparente também é importante. Então, educação, né, muito importante nesse eixo, moradia, alimentação, saúde. A gente fala de saúde sempre pensando na doença, né? Então, pensar ao contrário, pensar a saúde preventiva, qualidade de vida. Então, o plano de arborização, por exemplo, a gente melhora já a saúde das pessoas, melhora a qualidade do ar, isso já vai ajudar. A gente cuidar do meio ambiente, melhora a saúde das pessoas. Trabalhar com saúde mental, acho que falta, né? Saúde, os psicólogos nas escolas. Então, tudo isso, né, integrado à saúde e a estratégia de saúde da família, né, que tem as equipes multidisciplinares, né, médicos, enfermeiros, psicólogos, todo mundo trabalhando em conjunto para atender umas áreas que sejam alcançáveis, assim. Então, 4.000 pessoas é essa área que a gente vai alcançar e vai trabalhar com eles nas equipes multidisciplinares e fazer várias equipes para atender todo mundo, com o trabalho forte dos agentes comunitários de saúde também, né? Legal. Então, já falei de direitos básicos, daí se deixar fica um ano, né? E assim, dá para perceber que você tem muita noção, né, mundial, internacional, tem toda a parte, de um lado, experiência, e do outro lado também uma formação muito robusta. Isso, com certeza, né, quem está em casa consegue perceber que essa é a visão necessária. Agora, assim, a aplicação, né, essa gestão de conflitos, vamos dizer assim, que tem, gestão de interesse, como que eu vou conseguir produzir tudo isso daqui que muitas vezes é muito bem aceito em outros países, mas aqui a gente tem essa mentalidade que, muitas vezes, a famosa mentalidade vira-lata, vamos dizer assim, entendeu? A gente não se sente né, que temos pedigree, que a gente tem coisas melhores para oferecer, que pessoas podem aprender conosco. Agora, a gente muitas vezes fica assim, tudo que é de fora é melhor e a gente não tem essa percepção. Como desenvolver dentro das pessoas essa mentalidade para poder aplicar todos esses conceitos que você mencionou?
É verdade, isso começa assim, tem vários momentos, né? O momento da educação mesmo, trabalhando a educação, a gente consegue ir transformando. Dentro da educação, então, a gente tem os programas de intercâmbio dos professores também, né? Os professores irem para outros países, verem, não para aplicar o sistema de ensino de outro país, mas para ter ideias, Ter essa né? Para percepção. se conhecer melhor, para ter essa percepção. Então, trabalhar nisso. A cidade é legal, ainda mais a cidade do porte de Itapetininga, né? 160 mil habitantes, ou a nossa gestão pública, né? Que é o segundo eixo, que é a parte da gestão, a gente consegue trabalhar com secretários que estejam afinados com essa ideia. Legal. Secretários que tenham uma visão de disposição para o diálogo, eu acho que é fundamental, né? Não adianta colocar um secretário de educação que seja super, mas que não tenha essa disposição para conversar com os pais, com os professores, com os diretores de escola, e tenha essa disposição para fazer o que a gente quer. Fazer o que a gente quer nesse sentido, né? Todo um traquejo, né, para poder... Então, construir isso, a gente estava conversando até sobre fazer processo seletivo para os nossos secretários. Legal. Né? Então, pensar, bom, qual é o currículo, está qualificado, está disposto a dialogar e para integrar essas secretarias, né? A gente acredita que isso é muito importante. E aí você tinha falado dos bairros, né? A gente visitou alguns bairros, a gente foi no Tupi, no Rechã, Rio Acima, temos conversado, e o que alguns lá, eu acho que foi no Tupi que eu fiquei muito triste, assim, fico muito feliz de conversar com a associação de bairro, mas me deu uma tristeza profunda de eles dizerem, a gente se sente cidadão de segunda classe aqui, por estar afastado, por estar esquecido. Então, a nossa ideia é ter uma secretaria de desenvolvimento rural da cidade, né? Ou seja, da parte rural da área mais afastada, porque normalmente, bom, tem uma reivindicação de saúde, se vai para a Secretaria de Saúde, vai resolver primeiro do centro. Porque, Exato. Como você disse, tá mais perto, tá aqui. Vamos supor assim, é uma vitrine, né? Então, assim, eu vou resolver o problema da vitrine. Então, muitas vezes, a cozinha aqui vai estar tudo suja, mas aqui vai estar bonito, né? Aqui vai estar as coisas acontecendo. Uhum. E, na verdade, mas aqui que produz também, né? E se você para pensar, Itapetininga, né? Nesses pontos isolados, muitas vezes sofre e ninguém fala nada. As coisas não, né? Às vezes não tem a reclamação, mas vou reclamar para quê? Eu vou falar, eu vou andar, o ônibus vai vir 20%, 25% acima da lotação ali, e aí tá anos, muitas vezes, e ninguém fala, tipo, mas não vai resolver, vai reclamar pra quem? Ainda bem que tem um ônibus, entendeu? Aí que eu volto a falar da síndrome do vira-lata, a gente ficava, puxa vida, né? A gente merece só isso mesmo. Na verdade, tá demais. Ainda tá muito pra gente, acho que merecia menos ainda. Se a gente tivesse a pé, eu acho que talvez ficaria igual. Ó, uma percepção que... Que tristeza, né? A gente ri porque, mas realmente, né, isso não pode acontecer. Então, a gente tendo uma secretaria para o desenvolvimento das áreas rurais, né, dos bairros mais distantes, dos distritos, a gente consegue também trazer essas demandas para mais perto da prefeitura. Mas outra coisa que é muito importante, que a gente dá bastante atenção, é essa ideia do aplicativo do cidadão, para que as pessoas possam justamente fazer essa reclamação, né? E reclamação, comentário. Uhum. E se não fiz a reclamação, morreu ali, né? Fiz a reclamação e eu vou ver no site da prefeitura, um site que eu consiga acompanhar o que eu pedi, quem mais está pedindo isso, quem mais falou do assunto, e se eu quiser, né, se a pessoa quiser deixar o nome, entre em contato para ter como se fosse uma rede de, olha, tem mais pessoas aqui nessa mesma situação. Então, você consegue, essa é a ideia de fazer uma política, né, que você consiga identificar temas que várias pessoas trabalham. E olha que mensurar que aquele determinada reclamação é algo extremamente relevante, né? Uhum. Porque vamos pensar, vai ter bastante reclamações, mas assim, juntar os dados ali e falar, isso aqui, ó, tá hiper relevante, isso daqui a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Perfeito. E aí, a partir disso, quanto mais gente falar, a prefeitura está orientar suas ações para as questões que as pessoas estão falando. Né? Não é simplesmente aqui a gente fez o nosso orçamento, tem o plano aqui, segue o plano. Segue o plano, mas ajusta com as pessoas e com o que elas estão falando. E se tem algumas, né, se tem uma reclamação significativa, prefeito ou secretário parar e falar, olha, estamos fazendo isso, de tal, contar, né, marcar as pessoas que falaram disso e falar, ó, a gente está tratando desse problema, isso foi solucionado ou não foi solucionado por que tal coisa, ou estamos fazendo, quais são as medidas que estamos tomando para isso ser solucionado. Né? Então,
E as medidas vão passar por essa pesquisa, por chamar os pesquisadores de vários lugares, ou os estudantes das faculdades aqui, para a gente ter soluções criativas, né? A faculdade, quando a gente coloca para pensar muita gente junta, tem fervilha de ideia, coisa mais linda, né? A gente sentar nas aulas de projetos e cada ideia legal que sai. Então, você colocar todas essas mentes a serviço da cidade é algo que cria, assim, muitas possibilidades, né? Então, dá para fazer muita coisa muito interessante com o que as pessoas precisam, realmente, né? Ter essa disposição para conectar mesmo. Sim, o tema Terra das Escolas, né, isso daí poderia ser, na verdade, assim, algo que a gente olhasse com orgulho mesmo, falar, viu, é Terra das Escolas, mas também é Terra da Educação. Aqui a gente só não tem prédio histórico bonito e que participou sobre um monte de coisas, mas, assim, prédios históricos bonitos e pessoas que trouxeram inovações. Nós temos um centro tecnológico, um polo tecnológico, nós temos desenvolvimento, nós temos intercâmbios. Então, assim, isso realmente fala, porque, a Terra das Escolas, porque tem os prédios, bacana. Isso é lindo, maravilhoso, mas assim, o que muda realmente é a mentalidade, o que transforma são pessoas. Aquilo ali só está, na verdade, depreciando. As pessoas vêm, dá uma reestruturada naquilo, mas é depreciação. E a mentalidade não, quanto vai se exponencializando, né? Isso, esse é um sonho, né? Voltar a ser terra das escolas de verdade, ou seja, exato. Terra das escolas em que a educação é a prioridade dentro das escolas, dentro das universidades e também na prefeitura, né? Fazer capacitação constante, porque os funcionários, tem bastante funcionário da prefeitura e muitas vezes, eu acho que isso acontece com todo mundo no dia a dia, né? Que a gente vai esquecendo em alguns casos, né? Por que a gente tá, qual que é o nosso trabalho, né? Principalmente se é o trabalho que você vai todos os dias, às vezes você fala, que se fica meio igual, né? Porque o meu trabalho, por exemplo, na faculdade não é igual, porque acaba mudando sempre, mas alguns trabalhos você faz meio iguais. E aí se você é lembrado que você está fazendo aquilo pela cidade, né? Que você está fazendo porque é você que move a cidade na sua parte, fazendo o seu trabalho ali. Então, quanto mais capacitação, mais inspiração você tem, né? Mais motivação para as coisas serem diferentes. Quanto mais você for ouvido, eu acho que o ouvir é muito importante também, né? Escutar os funcionários, escutar o que eles estão fazendo e como eles gostariam de que fosse, né, esse trabalho. A gente consegue otimizar bastante da gestão assim também, né? Ouvindo as pessoas. Aí a prefeitura tem que ser o melhor lugar para se trabalhar, né? Tem que dar um exemplo de, nossa, que legal, eu trabalho na prefeitura de Itapetininga, é muito bom trabalhar lá, imagina. E assim, a prefeitura de Itapetininga é, vamos dizer, a maior empresa de Itapetininga, a quantidade de funcionários. Sim. Né? Então, assim, dificilmente você vai ter uma empresa que vai bater a quantidade de funcionários públicos que nós temos. Perfeito, tem que dar exemplo, né? Tem que dar, se eu quero que as pessoas, os meus cidadãos sejam bem tratados, eu tenho que tratar muito bem os meus funcionários em todos os sentidos, né? Do salário, claro, a gente pensar, mas principalmente nisso, nos benefícios, no ambiente ser bom, né? Uhum. O que você pensa sobre essa questão dos ônibus, né? Que tá, na verdade, tá uma coisa polêmica assim na cidade, né? Uns falam que é muito bom ter ônibus de graça, que realmente tem que ser assim, porque em determinadas outras cidades, como Paulínia, por exemplo, funciona muito bem. E qual que é a sua visão sobre essa percepção? Do outro lado também tem, puxa vida, você está investindo nisso daí, mas está tirando dinheiro da onde? Para colocar lá, para fornecer algo de graça. Isso daí está mais como que para te ajudar na questão eleitoral, para te ajudar a ser eleito, ou isso daí faz fundamento, né? Tem fundamento de verdade sobre isso daí, que você está pensando na população. Ótimo, ajuda, o pessoal ajuda. Mas assim, será que o preço não será mais caro futuramente? Ou não tem nada a ver? Realmente isso daí é algo que dá para se pensar mesmo, é um ideal e deveria ser em todas as cidades. Como você pensa? Eu acredito que sim, que deveria ser. O fato do ônibus ser de graça coloca Itapetininga num mapa muito legal do transporte público gratuito, né? Não é gratuito, né? Tarifa zero, porque de graça, claro, nada é, né? Sim. Mas eu acho que é realmente algo muito importante para nossa... Porque também ajuda nos negócios, né? Certo. Então, para quem vai trabalhar, para, né, você poder se movimentar pela cidade, você ter essa mobilidade sem pagar tarifa, isso é muito interessante. Precisa otimizar, né? Ou seja, precisa... não dá para entender por que os ônibus não têm um sistema de GPS para as pessoas saberem, né, onde vai chegar, quando vai chegar, né? Porque se o Uber tem, né, as plataformas de qualquer carro você consegue fazer isso. Aquele negócio, né, que hora que passa aqui, deve estar passando, se não passou. Pois é, né? Você fica lá, as pessoas ficam esperando 1 hora,
não tem, né? Se você puder projetar, se olhar no seu celular, saber que horas vai chegar o ônibus. E assim, na FATEC já fizeram um projeto de aplicativo nesse sentido. No IFE eu sei que também já fizeram. Exatamente, então, não é inventar a roda, já é o que existe. É só pegar um código aberto de alguma ou pegar alguma empresa especializada já também nisso daí, contratar, não sei como poderia ser feito. Mas assim, não é inventar a roda, não é pensar fora da casinha, é realmente aplicar, né? É aplicar, precisa ter, né? E os pontos de ônibus também, é interessante pensar, né, em pontos de ônibus que sejam mais acolhedores, digamos, né, que as pessoas possam ficar, mas que não precisem ficar muito tempo, porque elas têm o controle, elas sabem que horas o ônibus vai chegar, isso é muito importante. Mais ônibus, né, precisa ter, e isso, de novo, parceria com o governo federal destinou, no ano passado, 10 bilhões de reais para ônibus elétricos. Elétricos, sabe? Então, super legal, a gente não contribui para o aquecimento global, porque tem, né, o ônibus elétrico funcionando, a bateria vai ser outro problema no futuro, mas os ônibus elétricos existem e estão sendo disponibilizados. O que precisa? De projeto para captar esse recurso. Então, essa é outra coisa que é muito importante na cidade. A gente tem um departamento de projetos que saiba captar o recurso, ler os editais e fazer a documentação correta. Interpretar os editais da maneira correta, né? Porque assim, difícil. Não é simples. Não é simples, né? Tem que ter pessoas capacitadas. Então, uma central de projetos de pessoas concursadas ali que sejam especialistas nisso, Legal. né? Em como captar o dinheiro, ler, entender o edital, fazer a documentação, preparar, acompanhar, porque você tem que fazer indicadores para dizer que aquele projeto está cumprindo as suas metas e depois prestar contas, né? Eu não sei como ninguém nunca pensou nisso, né? Por exemplo, eu busquei projeto em tal lugar, mas buscou por causa de relacionamento ou porque seu projeto realmente é diferenciado? Porque realmente vai fazer com que a população, né, melhore, sei lá. Então, realmente, isso daí eu achei bem bacana da sua proposta, que é a questão desse projeto mesmo, porque não é fácil, né? Você é da área acadêmica, você sabe a dificuldade que é montar um projeto hoje, né, para ele ser validado, né, com tudo ali, e é bem complexo, então não pode ser feito por qualquer pessoa. Não, tem que ser uma central mesmo, né? Um departamento encarregado disso, forte, de momento inicial, momento de acompanhar e momento de prestar contas, né? E nas secretarias todas tem que ter alguém, pelo menos capacitado em projetos, para ter a antena ligada, né? De onde que eu vou captar recursos. Então, eu sei dos objetivos da minha secretaria e, a partir disso, eu consigo identificar programas do governo estadual, federal e programas internacionais, né, que tem muito recurso. Eu falo que é como se tivesse uma grande nuvem de dinheiro que a gente precisa pescar, e pesca com projeto. Mas bacana. Você tem que estar com a antena ligada para saber que aquele objetivo que eu tenho, eu consigo cumprir captando recursos do exterior. E muitas vezes essa visão sua aí, muitas vezes não passa nem na cabeça de algumas pessoas, porque falam, tá muito longe, como nós vamos buscar? Imagine que eles vão fornecer pra gente, mas vai dar muito trabalho, mas como que eu vou fazer esse projeto? Então, assim, não sabe nem por onde, não tem nenhum norte. É isso. Né? E tem o caminho, né? Olha. Tem o caminho. É que, claro, fácil não é. Mas se tiver a capacitação correta, tem como, né? Tem o caminho, tá ali. E muita gente, e reclamam disso. As organizações internacionais falam, pois é, até chega o projeto, mas chega mal feito, chega de qualquer jeito, e a gente não consegue destinar o recurso. Imagina só. Né? Então, é isso. Dinheiro tem, né? E eu escuto isso e fico louca. A vida inteira escutei. Nossa. Tem dinheiro para fazer tal coisa, mas não tem projeto. Já escutou isso? Já muito. Nossa. Dá raiva. E muitas vezes, assim, esse dinheiro bateu em Tapetininga e voltou. Isso é o pior ainda. Entendeu? Veio não sei quantos milhões, ele veio aqui, mas não teve projeto para poder aprovar, para não sei o quê. E voltou, falando, voltou. Como é que pode, né? Como é que a gente pode tolerar uma coisa dessa, né? Então... Legal. E assim, falando sobre melhorias para o pequeno, médio e grande produtor, porque assim, nós estamos numa área extensa, né? Tem muitos, né? O pessoal planta muito soja, planta muito milho, então isso aí é muito forte. Mas também tem as pequenas culturas, né? Pepino, pimentão, as menores culturas aqui da nossa região. Você tem algum pensamento sobre isso, né? De uma melhoria? Né? Porque, que nem eu falei para vários candidatos aqui, o negócio agora está em otimização. Não eu vou comprar mais terras, né? Na verdade, eu vou ter que pegar aquele meu espaço e otimizá-la para poder plantar mais vezes. Então, o meu custo por hectare, por exemplo, eu vou ter que melhorá-lo.
né? Tipo assim, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que ajustar. E vamos pensar assim, a empresa, a fazenda, a chácara, o sítio, vamos pensar assim, é uma empresa, né? Sim. Então, assim, tem que todos os custos, todos os insumos, as despesas, e ele tem que ter lucro ali também para poder sobreviver. Uhum. O que você tem de pensamento? Porque o grande, ele tem toda uma estrutura, tem o seu engenheiro agrônomo, tem todo né, vamos dizer, um fluxo de caixa, um financeiro, um contábil e tal. E a mesma coisa acontece com o pequeno. Só que é ele sozinho, ele por ele, né? E o que você pensa com relação ao pequeno? Vamos pensar o pequeno e médio produtor, assim, para melhorar a qualidade. Ele fala, puxa vida, eu não preciso ir para soja, não preciso ter uma baita estrutura para poder produzir. Mas se eu produzir mais aqui sobre determinada cultura, eu vou conseguir ter um lucro maior, vou conseguir crescer, né? E eu não preciso mudar ou vender a minha terra, por exemplo. Uhum, perfeito. A gente precisa da agricultura familiar para se alimentar, né? A gente precisa. Porque senão vai viver só de milho o resto da vida. Pois é, né? Que nem. Então, realmente, a gente precisa, né? E como fazer? Eu acho que tem alguns programas, principalmente do governo federal, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, né? O PAA é super importante. Ele parece que teve né, foi extinto, digamos, por um tempo, mas agora ele está voltando, então a gente precisa retomar e fazer no município, né, também, na cidade, a gente conseguir fazer o programa de aquisição de alimentos de um jeito que a gente consiga também destinar, porque tem o problema da distribuição, né, desses alimentos, certo, né, então a gente tem que ter boas condições das estradas, né, manter as estradas funcionando bem, buscar as parcerias, né, das associações para que a gente consiga ter um caminhão que passe, né, para levar toda a alimentação. A merenda escolar é um caminho muito importante, né, para também escoar a produção dos pequenos, né, da agricultura familiar, também a gente ter essa destinação para eles continuarem produzindo. Isso é muito importante e muito saudável, né? A gente ter uma merenda escolar que venha da nossa região, do nosso entorno. Exatamente. E principalmente a gente que tem espaço, né, para plantar, tem produtores rurais aí experientes. O agro, assim, ele mudou, vamos pensar assim, antes pandemia, pós-pandemia, assim, ele mudou, né? Tipo, chegou aí absurdamente mais 200, quase 250 reais a saca de soja, por exemplo. E assim, uma realidade que não existe, né? Aconteceu isso daí devido ao alto consumo e tudo mais, tal. Aí voltou, agora tá normal. Só que a gente sofre aqui no interior, né? Porque tem todos esses intempéries, né? É seca, né? Quanto tempo não chove? Você vê uma chuvinha e você fica, meu Deus, graças a Deus, uma chuvinha pouca, né? Que não causa nada. Então, assim, imagine o pequeno. O pequeno que fica, né, nessa angústia mesmo. Planta pouco, muitas vezes, para tentar pegar aquele pouco que plantou, colher e fazer um giro ali. E muitas vezes acaba que sofrendo por várias outras coisas. Né? Então... Você falou da eficiência, né? A questão da agricultura de precisão, né? Que a turma trabalha bastante no curso de agronegócio na FATEC com isso, né? De pensar nos recursos eficientes mesmo, né? Não adubar em excesso porque comprou, né, excesso de fertilizante ali, então fala, o que eu vou fazer com esse restante de fertilizante? Joga na terra. Não, por favor, né? Então, ter essa assistência técnica constante, que muitas vezes o pequeno não consegue ter, porque não compensa, né? Então, não compensa no sentido de como é que eu vou contratar alguém para dar essa assistência técnica. Então, volto na ideia da cooperação internacional, né? Tem muitas organizações internacionais que destinam técnicos mesmo para essa cooperação. Eu contei que eu trabalhei na Colômbia, né? Era justamente com isso, era com assistência técnica para os produtores rurais. Na Colômbia era um outro cenário, mas era isso, né? Vinham pessoas, eram contratadas de diferentes lugares, especialistas, para ajudar na otimização mesmo dos recursos, de como fazer a melhor forma possível, e normalmente incentivam as associações, as cooperativas, né, para o pequeno trabalhar em conjunto, né? A gente tem a nossa bacia leiteira, né, que é muito forte também, então trabalhar possibilidades de agregar valor, né, ao leite, por exemplo, poxa, quanto de valores pode agregar ao leite, né, se você unir com cursos de capacitação, trabalhar nessa área, isso fortalece bastante, né, o pequeno produtor. Então, eu acho que é principalmente isso, né, a gente fazer as parcerias para capacitação técnica, pensar muito nas estradas, nessa interligação de conseguir fazer, né, uma parceria que seja suficiente para que os caminhões possam passar. Questão do galpão agrícola também, né? Eu acho que é uma coisa... Tem em Itapetininga, né? Mas poderia funcionar melhor, né? Então,
E fortalecer os conselhos, né? Eu acho que o Conselho Agrícola, o Conselho Municipal da Agricultura é super importante para ter essas representações da sociedade civil, essas visões diferentes, né? E da prefeitura também, para a gente trabalhar sempre em conjunto, né? Quais são as necessidades e como que a gente ajusta, né? Porque você para pensar, muitas pessoas falam, nossa, como eu gostaria de ter tanto espaço assim para plantar, como eu gostaria de poder trabalhar uma política num lugar onde realmente as coisas acontecessem. Muitos lugares não tem nem espaço, tem lugar que não tem como crescer mais, o negócio já está engessado. E o quanto nós temos como crescer em Itapetininga? Verdade, né? Um espaço muito grande, né? E os grandes que né, plantam principalmente commodities, né? Vão sempre sofrer com essa coisa da flutuação mesmo dos preços, né? Não tem muito o que fazer. A soja é isso que você falou, né? Tava um preço exorbitante, depois cai. É natural. E no Brasil a gente tem uma estrutura que favorece isso. Porque a gente poderia ter uma central forte de... bom, claro, dá pra gente fortalecer a cadeia produtiva da soja, né? Isso a gente consegue fazer, trabalhar nas diversas pontas. Mas, em geral, a exportação de soja, vale mais a pena exportar a soja bruta mesmo, em vez de transformar ela em óleo, né? Porque você exportando bruta, você tem ali uma isenção de impostos, você consegue mandar para outros países e eles entram também, por exemplo, na China. Você praticamente não paga imposto para exportar a soja bruta. E lá eles processam, eles transformam em coisas diferentes, né? E se a gente for vender, por exemplo, óleo de soja para a China, daí já é muito mais caro para chegar lá, né? Para exportar. Então, mas aqui no Brasil, se a soja fica aqui e a gente agrega valor à produção, é muito mais vantajoso para nós, né? Então, seria interessante a gente encontrar também esse caminho. Como que a gente agrega valor a esses produtos, dos grandes também, né? Como é que a gente trabalha em conjunto para fazer a tecnologia chegar também no valor, né, adicionado aí da produção. Exatamente. A gente vê isso daí bastante agora com o café, né? O pessoal está produzindo bastante, mas eles preferem vender pro mercado externo, né? Vamos vender para lá, a gente vai receber mais, tudo mais, e está chegando até faltar café. Alguns especialistas falam que daqui 10 anos o café vai ser algo extremamente de luxo. Então, você ter um pó de café. Né? Se eu olhar também, hoje já é meio que de luxo, né? Quase 25 reais aí, ou 25, 26 reais aí, ou 500 gramas de café, né? Mas isso daí pode se tornar ainda maior. E o café é da nossa mesa, todo dia que a gente toma. Então, assim, aquilo ali talvez acabe se perdendo. Assustador, né? Que assustador. A gente poderia agregar valor ao café. O maior exportador de café do mundo é a Alemanha. A Alemanha que não tem um pé de café e exporta e agrega valor e todo mundo quer o café. Ai, que chique o café alemão, ai, que chique o Nespresso. É nosso, né? Então, como é que a gente não tem realmente um trabalho forte? A Colômbia, por exemplo, tem, né? Um trabalho muito forte de... uma associação nacional dos cafeicultores e eles têm a marca, né? O Juan Valdez, e tem as lojinhas. É o melhor café, né? O pessoal fala, o melhor café do mundo, né? Eles ostentam porque isso, eles né? porque eles têm esse orgulho, que eles colhem só os grãos selecionados, os grãos que estão maduros e que no Brasil a gente não escolhe. Eles faziam maior, né? Você chegava lá visitar a plantação de café, eles porque o Brasil não é tão bom quanto nós. Não, realmente, os colombianos, eles são assim mesmo. Eu falava, não. Mas porque é quase uma bebida diferente, né? Porque realmente são os grãos arábicos. Não, é diferente, sabor, não tem como comparar, realmente não tem como comparar. Mas assim, imagine só, né? A gente viciado em café, vamos dizer assim, né? O brasileiro é viciado em café, trabalha... Tudo é um cafezinho, né? Tudo. E assim, o pessoal vendendo pro mercado externo, tipo assim, tá faltando. E aí os piores grãos vêm para nós que produzimos, os melhores grãos, né? Então é algo de reflexão, né? Sobre... vale a pena trabalhar em torno disso, né? Como que a gente pode fazer isso ser diferente? Mas imagina em Itapetininga, né? A gente tem uma torrefação aqui, tem um café. Imagina que legal se a gente tivesse a lojinha do café, produtos relacionados a esse café. Porque às vezes a gente quer ir, por exemplo, vai para outra cidade, quer levar um presente que seja daqui, né? O que eu levo? Eu vou levar, né? Mas então imagina que legal, um café de Itapetininga, olha só a marca, né? Alguma coisa bonitinha, um kit de presente, já pensou que legal? E isso agrega valor muito, né? O pessoal fala muito da transição, né, de culturas, né? Falaram que uma certa época o café foi muito plantado, né? Principalmente aqui na nossa região. Só que houve essa transição devido ao clima, né? Então o clima, assim, vamos dizer, não é tão favorável hoje, parece que é muito frio aqui. Nossa região é muito fria para produzir. Não sei, não entendo, não sou especialista. Mas alguns especialistas falam sobre isso. Então, quer dizer, é meio transitório isso daí. Então, algumas culturas começam a performar muito bem em alguma determinada. E, né, que nem Angatuba. Angatuba tinha muita melancia. Diz que eles estavam querendo se tornar até a cidade da melancia. De tanto, né, esse conceito sobre melancia. Só que mudou o clima
Aí ninguém tá querendo plantar melancia, aí parou de ser plantado. Então eles iam fazer até uma festa da melancia e virar todo esse... Mas acabou. Então, como a gente tem bastante espaço aqui, entendeu? Eu acho que cabe muita cultura diferente, né? E analisar o que realmente dá. Mas tem muitos lugares aí do Brasil que tem festa do milho, festa do café, festa do gengibre, festa não sei o quê. Tudo para agregar valor, né? Sim, isso. Trabalhar o turismo também, né? Aqui nós temos a festa do milho, né? Temos a festa do milho. Né? Então, trabalhar em torno do turismo também agrega muito valor, né? Pensar nas frutas, como é que a gente agrega valor às frutas, faz a geleia, faz... enfim, coisas de cosméticos, muitas vezes. A gente tem, né, plantações de laranja, bom, a citrossuco gigantesca, mas outras, né? Pode fazer coisa da casca da laranja, até etanol dá para fazer, né? Dá para fazer uma série Pensar em soluções, né? Ser aquela mente, assim, sempre buscando, assim, o que dá para melhorar, o que dá para diminuir disso daqui que a gente tá consumindo muito e deve ter algo mais... Essa mente mesmo que sempre tá em busca de melhoria, né? Sempre em busca do próximo passo, né? De trabalhar, né? Com o que a gente tem, fazer cada vez melhor. Mas eu fico muito feliz, assim, sabe? Nós, assim, né? Eu quero passar essa mensagem pro agro também e ter pessoas, assim, com uma mente, né, visionária para Itapetininga e que, né, que realmente, né, boa sorte para você, que você consiga atingir seu objetivo, né, e que você consiga transformar realmente Itapetininga, ou pelo menos começar a transformar Itapetininga nessa cidade que a gente busca, né? Não digo nem dos sonhos mais, porque acho assim, tem que ser, como você falou, a minha gestão está em cima de coisas básicas, então vamos fazer o básico bem feito e depois a gente dá o próximo passo, né? Perfeito, exatamente. Muito obrigada, Rafael. Bom, agora nós estamos aqui nos 6 minutos finais e eu gostaria que você falasse, né? Acho que tem aquela câmera, né, William? Com aquela câmera lá que você vai falar com o seu eleitor, né? Com a pessoa que está buscando, né, um candidato realmente conceituado para Itapetininga e pedir seu voto, falar sobre você, sobre o que você quiser. Legal, muito obrigada pela oportunidade. Então, eu acho que isso é muito importante da gente, né, de colocar a ideia de que você pode fazer diferente. Você pode ousar se colocar no centro da cidade, no centro das decisões da política. A prefeitura está para servir as pessoas, não o contrário, né? A gente pode se organizar de uma maneira que a prefeitura seja o lugar em que você possa ser ouvido, que você possa trazer as suas reivindicações e lembrar então que a política é o poder do cidadão, que ela significa, em vez de significar algo que provoca desconfiança, a política pode ser algo que provoca esperança, alegria, oportunidade, né? Alegria talvez eu tenha exagerado, mas no sentido, a alegria de você saber que você tem as oportunidades e que você consegue trabalhar, né, em conjunto com os demais e que as pessoas, né, são suas aliadas. Quando a gente conversa, né, e tem confiança no outro, nossa qualidade de vida melhora, até nossa saúde melhora, né? De você poder confiar no seu vizinho. A gente tem os caminhos para fazer, como o Rafael falou, parece que às vezes é até bom demais, né, para ser verdade, mas não, a gente tem os caminhos, a gente sabe onde captar os recursos, a gente sabe como fazer os projetos para alcançar. Não estamos pensando então nessas disputas de esse é ruim, esse é bom, eu que sou autora desse projeto. Não importa, né? Não importa quem fez, importa se é bom para a cidade. Então, a gente manter, né, as coisas que estão indo bem e procurar colocar as coisas num trilho em que os cidadãos consigam manter, independente de quem vier depois, né, dos gestores. Os gestores vão e vêm, o prefeito vem e troca, mas as pessoas estão ali. Então, se elas se apropriam, se elas sentem que a cidade é delas, que os projetos que vão acontecendo são delas, se elas são consultadas, se elas participam, tudo muda, né? Tudo muda porque eu tenho essa visão muito mais forte de quem eu sou como cidade, e a cidade vai ter a minha cara. Então, para você votar, né, pensando nisso, pensando numa política diferente, você pode, né, ter essa ideia. Muitas vezes as pessoas questionam, porque eu não gosto da esquerda, ou eu não gosto... Não é essa a questão, né? A questão é o cidadão está no centro, o cidadão está participando, e com isso, então, a gente tem uma oportunidade diferente na cidade. Eu acho que é uma oportunidade histórica. Acho que ninguém ofereceu nada parecido com a prefeitura vai funcionar de acordo com as suas demandas. A prefeitura vai funcionar com a creche das 7 às 7, né, das 7 da manhã às 7 da noite, vai funcionar para trazer todas as oportunidades. A gente não falou da rede, né, de cidades então internacionais para trazer, para captar os recursos de tecnologia das empresas, né? Outro dia,
Ah lá, gente, é muito tempo, muita coisa que a gente quer contar. Pode falar. Mas outro dia teve um representante de negócios da Embaixada da Índia, que ele falou, como é que a gente sabe, né, onde que eu vou investir? Tem muitas cidades para a gente investir. Como é que eu sei? Porque eu conheci você e eu sei que em Itapetininga tem gente que quer trazer tecnologia. Então, quanto mais a gente buscar as oportunidades internacionais, né? Entra no radar, consegue, né? Exato. A gente entra no radar e consegue, então, trazer essas oportunidades para Itapetininga de inovação. Pensar sempre em como pode, né? Como a gente pode inovar, como a gente pode transformar, sempre com o cidadão no centro, sempre com o olhar humano, o olhar da qualidade de vida em primeiro lugar. Então, eu sei que é uma novidade, né, diferente, mas vale a pena pensar. Você tem essa oportunidade, né, histórica de votar 43, né, votar Paula Granato, única mulher também. Eu acho que isso também tem, né, tem estudos que falam. Não sou eu que estou dizendo, tem vários, eu vou pegar, até trazer os estudos exatamente, as manchetes, mas que prefeituras chefiadas por mulheres, o nível de corrupção é muito mais baixo. Olha só, né? É um olhar diferente, é um olhar mais cooperativo, menos competitivo, é um olhar de integração, de cuidado. Então vale a pena também pensar, né, em votar em mulher. Não só que mulher vota em mulher, os homens também que têm, né, essa ideia de que a cidade pode ser mais humana e mais integradora, também votam em mulher, né? Legal. Mas é isso, principalmente. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Gostei muito do papo. E para os eleitores, então, itapetininganos e itapetininganas, pessoal da área rural, né, que a gente está aqui aberto para fazer, né, todas as parcerias e abraçar as ideias novas, né, e abraçar e as antigas que funcionam bem também, né? É isso, obrigada. Legal. Pessoal, é isso aí, né? O Sócio Rural é semear ideias, é colher resultados, né? Então, essa 7ª temporada foi diferente, né? A gente falou sobre eleições, a gente entrou num tema importante. Então, a gente abraçou essa causa para trazer as melhores oportunidades para vocês. Hoje nós encerramos aqui com a Paula Granato, mas já passou também pelo nosso Sócio Rural nessa 7ª temporada, né? O Milton Júnior, Osmar Tibes, e finalizamos com Paula Granato. Lembrando que o prefeito Jefferson foi convidado, mas não teve agenda para comparecer. Então, vamos refletir e no dia 6 de outubro faça o seu melhor voto. Sócio Rural, né? Semear ideias e colher resultados. Até mais.